Fala, minha gente das redes sociais do canal Carloto Júnior TV. Olha, a temporada do futebol profissional do Maranhão encerrou com a realização do Campeonato Maranhense da Série B. E analisando aqui, né, a temporada para a cidade de Imperatriz foi boa. Se você levar em consideração que o Imperatriz, o Cavalo de Aço, foi vice-campeão da primeira divisão, perdeu o título para o Maranhão, e o Itezeira Esporte foi o vice-campeão da Série B, da segunda divisão. Perdeu o título para o Luminense nos pênaltis. Então, de certa forma, mostra que o futebol de Imperatriz está bem nesse cenário. Mas o que marca mesmo é o título, né? O que fica na história é o título. Infelizmente, tanto o Imperatriz quanto o ITZ, mas principalmente o ITZ, perdeu uma grande oportunidade de conquistar o título do Maranhense da Série B. Este e outros assuntos você acompanha no Papo Esportivo desta terça-feira, 28 de outubro de 2025, que já está no ar. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero fazer aquele pedido mais que especial a você. Dá joinha no nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, é fácil, é gratuito, você não paga nada, basta clicar aí na palavra inscrever-se, você já vai estar fazendo parte aqui do canal. Quanto mais gente inscrita, mais fortalecido fica o canal e a gente conta com esse seu apoio. Não esquece de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Carloto Júnior. E segue a gente aí nas outras redes sociais, né? Instagram, Facebook, X. A gente vai ter o maior prazer de estar fazendo esse feedback com vocês. Muito bem, minha gente. Então, a temporada do futebol profissional no Maranhão chegou ao seu final. Eu quero destacar mais aqui a atuação do ITZ na Série B, até porque o Imperatriz nós já falamos muito durante toda a temporada. É um time que vem subindo degrau a degrau, né? Saiu de uma Série B para a Série A. No primeiro ano, após essa subida, esse retorno, ficou em terceiro lugar. Foi presenteado até com uma vaga na Série D, que disputou este ano. E deste ano, no Maranhense, terminou como vice-campeão, fazendo um calendário extenso aí para 2026, com 4 competições, além do estadual, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e, novamente, o Brasileiro da Série D. Então, 2026, eu acredito que vai ser a virada do Imperatriz com essas competições para fazer um grande time e buscar grandes conquistas, né? Inclusive, pelo andar da carruagem, seria uma oportunidade de conquistar o Maranhense da Série A. Agora, na Série B, o ITZ, que vem aí desde 2017, nessa briga intensa de buscar a elite do futebol do Maranhão, conseguiu esse ano. Mas poderia ter ido mais longe, poderia ter conquistado o título, até porque, sem clubismo, o time do ITZ era melhor do que o Luminense. Terminou invicto a competição, mas olha, esse título aí ninguém quer. O que a gente quer mesmo é o título de campeão. Trocaria esse título de invicto, não perdeu para ninguém, pelo título de campeão. O Luminense perdeu, perdeu para o São Luís, teve uma derrota. Mas pouco importa. O que importa é a conquista do título. Muita gente vai dizer, mas conquistou o acesso. Não, beleza, mas até o acesso não fica na história. O que fica na história, o que constrói um grande clube são as conquistas, são títulos. Tem que colocar isso na cabeça, títulos. E o ITZ, infelizmente, perdeu uma grande oportunidade, porque o primeiro tempo, inclusive, foi bem superior ao time do Luminense. Eu passei o sábado aqui, me roendo, porque não só o ITZ perdeu esse título, de certa forma foi uma tristeza, uma decepção, mas aí o Flamengo perde para o Fortaleza à noite. Então, foi um fim de semana daqueles, né, que quer nem falar de futebol, mas a gente tem que fazer o trabalho. E aí eu estou gravando hoje o vídeo que eu deveria ter gravado no domingo, mas preferi dar uma esperada para baixar a decepção, né, a chateação, para poder vir falar aqui com vocês. Então, fica assim esse gostinho de quero mais. Poderia ser mais e deveria ser mais, tanto no jogo quanto nos pênaltis. E os pênaltis é uma coisa à parte, né? Foi bizonha as cobranças de pênalti do time do ITZ. Mas o jogo em si, o ITZ teve chances para definir o jogo nos 90 minutos. Eu cito aqui 2 oportunidades claras com o atacante Guilherme
Guilherme, que é aqui de trecho seco, né? Uma pela direita, que ele entrou, que poderia ter rolado a bola, atravessado a bola para o Ivan Fortuna fazer o gol. Estava sozinho do outro lado, inclusive terminaria como artilheiro isolado do campeonato. Preferiu chutar em cima do goleiro, o goleiro fez uma grande defesa, o Fábio, que foi o grande nome do jogo. E na outra, pelo lado esquerdo, que ele recebeu a bola sozinho em frente do goleiro, poderia ter batido de primeiro, ainda foi dominar a bola, terminou chutando em cima do goleiro, desperdiçando 2 grandes chances. Aí o galera, mas isso acontece, moço, mas não pode acontecer. Não tem que acontecer. Porque eu digo o seguinte, olha, todo jogador, toda pessoa que vai jogar bola, passa a ser um jogador de futebol, ele começa como torcedor. E vai para jogar porque ele gosta de futebol. Gosta. E aí ele une o gostar, né, com a necessidade de ganhar, de ter uma renda. Então ele une o útil ao agradável. E se você faz o que você gosta, você tem que fazer com excelência. Tem que fazer o melhor, tem que dar o melhor de si. E eu acho que faltou isso nesse momento ao time do ITZ nessa final. Por mais que o acesso seja bem-vindo, que seja uma conquista, que coloque depois de, não sei, mais de 10 anos, 2 times de Imperatriz na Série A do Maranhense, mas o que marca é o título. Tá? Você vai botar lá no seu quadro, campeão maranhense da Série B de 2025. Isso é que marca clube e a carreira do jogador. Daqui a uns anos, ninguém nem lembra mais desse acesso. Como foi do JV Lideral em 2008, que teve a chance de conquistar o título diante do IAP, não conquistou, mas o que fica marcado é o título de 2019, de 2009 na primeira divisão. Esse sim está marcado na história do JV Lideral. Tá? Tem o Imperatriz em 2023, que perdeu para o Tuntum, mas a gente sabe que aquela foi uma situação atípica, que a federação esticou a final, o Imperatriz ficou 15 dias parado, jogadores tiveram seus contratos encerrados, tiveram que ir embora. Então, a Imperatriz fez ali um catado para ir para essa final. Mas essa do ITZ, aí não, meu amigo. Era um time que você percebia, inclusive na transmissão, quem estava transmitindo falando que o ITZ era mais time, mais experiente, mas infelizmente não conseguiu conquistar o título do Maranhense da Série B de 2025. E olha, eu não sei se vai ter outra oportunidade, seja numa Série B, que a gente não quer se voltar a disputar, e principalmente na Série A, né? Que tem muitas equipes aí na frente, consideradas favoritas para a conquista do título. Então, faltou esse capricho, faltou essa entrega, faltou, né, essa determinação dos jogadores de todo o grupo, né, na busca da conquista desse título. Vamos agora para 2026, fica o ponto de interrogação como é que vai ser esse ITZ para 2026, né? Gostaria até de conversar com o presidente, o Alisson Carte, para saber qual é a ideia dele, né? Como é que o ITZ vai se montar, porque na segunda divisão teve a parceria com a diretoria do Imperatriz, com o presidente Wagner Ares, mas eu acho que isso não vai acontecer em 2026, porque tem o Imperatriz, o Cavalo de Aço, né, que vai ter que ter foco 100% por conta de todas as competições que vai disputar na temporada. E o ITZ tem que caminhar com suas próprias pernas. E não pode fazer um time meia-boca para bater lá na Série A e retornar para a Série B em 2027, não é nem em 2026. Em 2026 joga a Série A. Se cair, aí vai jogar a Série B em 2027. Então, preciso já estar pensando nisso, já está, né, trabalhando nessa situação, porque dezembro está bem aí, falta só um mês, começa já a pré-temporada, e o campeonato está previsto para começar dia 11 de janeiro. Aliás, vou falar em campeonato maranhense, o dirigente tem que ficar bastante atento como é que vai ser essa fórmula do campeonato maranhense. Uma coisa já está certa, não vai ser igual foi este ano, que a primeira fase foi ida e volta, todo mundo contra todo mundo, classificou-se os 4, semifinais 2 jogos, final 2 jogos. Este ano, a ideia que estão defendendo é que seja jogo só de ida. Então, as 8 equipes vão jogar entre si, 7 jogos para cada um. Tá? Os 4 primeiros vão para as semifinais, aí 2 jogos nas semifinais e 2 na final. Agora, se são 7 jogos que cada time vai fazer, evidentemente que alguém vai ter que fazer 4 jogos em casa e 3 fora, e alguém vai ter que jogar 3 jogos em casa e 4 fora. E aí é que mora o perigo. Com relação ao Imperatriz, por exemplo, é o próprio ITZ, eles têm um confronto aqui em Imperatriz. Então, esse confronto, com certeza, já vai ser mano de campo de alguma equipe. Se for do Imperatriz, por exemplo, se na tabela tiver Imperatriz e ITZ,
Então, eles vão colocar mais 3 jogos aqui em Imperatriz, levando em consideração que Imperatriz possa ter 4 jogos em casa. Não sei qual o critério que eles vão usar. Se for usar, por exemplo, a classificação do ano passado, aí Maranhão, Imperatriz, IAP e Sampaio vão, né, ser as equipes das 8 que vão fazer 4 jogos em casa e 3 fora. Se forem pegar o ranking estadual, que eu acho que não deve, não pode, né, porque tem que pegar o campeonato passado, aí, né, vai estar Sampaio, Maranhão, Moto e talvez Imperatriz. 3 títulos aí. Então a gente vai ter que esperar, mas é importante que os presidentes se atentam para não ficar reclamando, como foi agora na Série B, que a final, sorteio, isso aí não existe, gente. Uma final não pode ir para sorteio, mando de campo. Né? Não dá para copiar. Assim, que Copa do Brasil, agora em 2026, vai ser um jogo só, mas vai ser numa cidade totalmente neutra. Se der um time paulista e um carioca, vai ser em Minas, vai ser em Rio Grande do Sul, vai ser aqui para o Nordeste. Nunca vai ser na mesma cidade de um clube que está na final, que é o que vem acontecendo na Série B do Maranhense. A mesma coisa, a Libertadores da América. Então, o que tem que acontecer? É melhor campanha. O time de melhor campanha faz o jogo em casa, entendeu? É isonomia, é de quem teve a conquista dentro das 4 linhas. Não pode ser por sorteio, né? Agora inventaram no semifinal o sorteio também de mando de campo, que também é outro erro. Como é que você faz a melhor campanha do que seu adversário e corre risco de decidir fora de... A não ser que deixe lá, como aconteceu, para escolher. Foi assim nas oitavas, nas quartas, né? Nas quartas foi assim. Ficou a critério de escolher, mas pelo visto ninguém escolheu e a federação terminou mantendo o critério de que os melhores fizeram o segundo jogo em casa. Então, para a Série A do Maranhense, é preciso que os clubes estejam atentos para depois não ficarem reclamando da forma de disputa ou de alguma coisa que tem lá no regulamento e eles deixaram passar. Tem tudo para ser um bom campeonato. As 8 equipes já estão definidas. Maranhão campeão, Imperatriz, IAP, Sampaio, Moto. Aí vem Tuntum, Luminense e ITZ Esporte. Tá? São só 3 equipes do interior. 5 lá da Grande Ilha. As 3 do interior, Imperatriz, ITZ e Tuntum. As 5 lá da Grande Ilha, Maranhão, Sampaio, Moto, IAP e o Luminense, que falam que deve mandar seus jogos em São José do Ribamar. Apesar de que ele tem o CT dele lá, o Charles Miller, lá em Pasto do Lumiar, mas precisa dar uma melhorada na estrutura para poder receber. Então é isso. Infelizmente, deixamos de ter um título esse ano, na Série A com o Imperatriz, na Série B com o ITZ, e vamos ver se no próximo ano as nossas equipes possam fazer bons campeonatos. Né? O ITZ, eu acho que a ideia é se manter na Série A do Maranhense, criar casca na Série A do Maranhense, para depois pensar em título, em pelo menos uma vaga numa competição nacional. E o Imperatriz tem que montar time para disputar o título, né? E competições aí de Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o brasileiro da Série D. Copa do Brasil esse ano é totalmente diferente, porque os clubes da Série A, os 20, não participam da primeira e nem da segunda fase. Então, o Imperatriz vai ter adversários ali mais ou menos nivelados e tem a oportunidade de, pela primeira vez, passar de fase. Beleza, minha gente? Olha, finalzinho do programa, não esquece de dar joinha, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Só para dizer aqui, já que nós estamos falando do futebol do Maranhão, a Copa Cidade Grande de Interbairro de Futebol, os resultados da primeira rodada, né, que foi fechada. Tivemos na abertura Vilinha 0, Cafeteira 3. Na sexta-feira, dia 23, Boca da Mata 6, Vila Carajás 1. Também na sexta-feira, Parque Alvorada 1, 3, Parque das Palmeiras também 3. No sábado, 3 jogos. Vila Redenção 2, Vila Zenira 1. Bacuri 1, Dom Afonso 0. Parque Alvorada 2, 1, Mercadinho 8. E no domingo, o único jogo lá no DNR, tivemos Caima 0, Lagoa Verde também 0. A segunda rodada já está definido os confrontos, falta definir datas e horários, e local também. Teremos Bebedouro, JV e Bacuri, Açaizal e Vila Redenção, Nova Conquista, Parque Alvorada 1, Jardim São Francisco e Caima, Camaçari e Boca da Mata, Itamaguará versus Vilinha e Mercadinho versus Parque Alvorada 2. Beleza? Dá joinha, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação. E se você gosta aqui do nosso trabalho e quer ajudar a manter o canal
né, no ar, você pode estar doando qualquer valor pelo Pix que está aparecendo aqui, ó, no rodapé da sua tela. 999-8144-1540. Qualquer valor é bem-vindo, a gente agradece antecipadamente. Combinado? Uma ótima terça-feira a todos, uma boa semana, a gente se encontra a qualquer momento aí pelos caminhos do futebol. Um abraço.